Bom, pessoal, vamos lá? Próximo exercício, questão 3, fala o seguinte. Banco do Brasil, essa, hein? Um professor elaborou 10 questões diferentes para uma prova, das quais 2 são fáceis, 5 é dificuldade média e 3 são difíceis. No momento, o professor está na fase de montagem da prova. A montagem da prova é a ordem segundo a qual as 10 questões serão apresentadas. Ele coloca o modelinho ali para a gente, a estrutura da prova dele. O professor estabeleceu o seguinte critério de distribuição das dificuldades das questões para ser seguido na modelagem da prova. De quantas formas diferentes o professor pode montar a prova seguindo o critério estabelecido? Gente, olha aqui do lado o que o examinador colocou. Ou seja, ele quer, esse é o modelo da nossa prova. Então aqui, ó, as duas primeiras questões ficarão as questões fáceis. Depois, professor, as questões médias. E aí são 5 questões que a gente tem que escolher. E por fim, as 3 últimas são as questões difíceis. Então, como ele me deu essa estrutura, professor, eu não posso então embaralhar as questões difíceis junto com a média, embolar isso tudo. Se ele pedisse isso, a gente poderia fazer aí a permutação desses 9 elementos, né? Dessas 10 questões, e embaralhar mesmo. É como se não tivesse diferença entre elas. Mas o problema sugere que a gente precise, né, deixar as questões fáceis no início, as médias ali no meio e as difíceis no final. E aí ficou fácil, sabe por quê? Porque o professor ele tem duas questões difíceis, ele possui, aliás, duas questões fáceis, né? E ele precisa escolher duas questões fáceis para poder organizar. Isso é um problema de permutação são 3 permutações, na verdade. Vamos pensar assim, ó, vamos pensar aqui na horizontal, esse problema. Se a gente olhar, ó, o que nós temos? Aqui são as duas questões fáceis, 1, 2, 3, 4, 5 questões médias, 6, 7, né, 10 são as questões difíceis. O que o problema sugere é que a gente siga essa estrutura de prova, ó. Essa estrutura de prova. Então, aqui as questões fáceis, 1, 2, 3, 4, 5 questões médias e, por fim, as questões difíceis. Gente, nós vamos ter que escolher as questões fáceis para ficarem aqui nas 2 primeiras posições. Professor, quantas questões fáceis o professor tem? 2. Então, ele pode escolher para ficar aqui qualquer uma das 2. Não pode? Pode. Escolhe uma. Escolhi. Pronto. Mas eu tinha 2 opções. Olha aí a ideia do princípio fundamental da contagem. Vezes quanto? Bom, se você já escolheu uma para ficar aqui, tinha 2. Escolheu uma, ficou uma. Pronto. Tá aqui. 2 2 vezes 2. Vamos escolher agora as questões médias. São 5. Então, qualquer uma das 5 primeiras questões poderá ficar aqui nessa primeira posição, tá? Então, aqui é a questão fácil. Aqui são as questões médias. E aí você vai seguindo. Bom, escolhi uma, aí 4. Não posso repetir a questão, evidentemente, né? Isso aqui tem uma ideia de individualização, que é característica das permutações. Depois 3, depois 2, depois 1. Tá bom? Pronto. Fechamos aqui essa parte intermediária. E agora vamos lá para o final. Mesmo raciocínio, professor? Mesmo raciocínio. São 3 questões difíceis, depois 2 e depois 1. Nosso trabalho é resolver isso aqui. E aí eu quero que vocês ganhem uma certa experiência. Ó. Aqui nós temos o fatorial de 5. O aluno que já está esperto aí sabe que o fatorial de 5 é 120. Então não vai precisar perdendo tempo fazendo essa conta. Aqui vai ser 6, ó, e 6 vezes 2 lá vai dar 12. Então você já tem aqui uma multiplicação de 120 por 12. 12 vezes 12 é 144. E 144 você agrega o zero. E aí nós temos a nossa resposta, que é a letra D. Então, questãozinha bacana aí, caiu para Banco do Brasil, tá? Fiquem atentos ao nível aí da nossa prova. Olha essa outra. O setor de suporte de uma empresa possui 4 computadores diferentes e 4 impressoras diferentes, ou seja, 4 computadores e 4 impressoras. De quantas formas pode-se formar um conjunto contendo exatamente um computador e uma impressora? Vixe, professor, como é que é o negócio aí? Isso é um problema de quê? Bora lá? Você tem um grupo. Opa, que grupo? 4 computadores. Opa, outro grupo. 4 impressoras. Certo? O que o examinador quer que você faça? Escolha uma impressora e um computador. Ele quer formar uma duplinha, computador e impressora. Está muito parecido com aquele problema lá dos profissionais, né, professor? Do engenheiro e tal, pelo menos um, aquele primeiro que nós fizemos também. Tá, ó, deixa eu até mostrar a vocês, para a gente ir desenvolvendo essa habilidade de compreender o que é a combinação. Olha aqui, certo? Aí nós temos grupo de profissionais e sobre esse grupo a gente foi escolhendo aí grupos menores, tá bom?
Então, nesse exercício, o que nós temos? Você tem simplesmente 4 impressoras para escolher uma. Professor, aleatoriamente, ele não falou que a impressora tem que ser A, B, C, D, ou seja, que tem que ser isso ou aquilo. Não deu informações que individualize essas impressoras. Portanto, uma combinação. E depois você vai escolher quem? Um computador. Gente, uma impressora e um computador. Olha que tranquilidade. Nós sabemos que a combinação de um N tomado a 1 é o próprio N, portanto 4. E aqui, professor, 4 também. Isso dá 16? É, nosso gabarito. E acabou. Tá bom? Bem bacana, simples, direta. E vamos para a próxima. Essa aqui já eleva um pouquinho o nível, né? A questão melhor diz o seguinte: considere um conjunto de 10 empresas denominadas de A até J. Um analista precisa escolher 4. Opa, tem que escolher 4. Ele me deu um grupo maior e está dizendo aqui que tem que escolher 4 dessas empresas. Bom, você já começa a falar, olha, pode ser um problema de combinação, pode ser um problema de arranjo, porque os dois trabalham com essa ideia de fazer uma partição, né? De um grupo maior. Pronto, você já está mais ou menos conversando ali com o exercício, começando, né, a interagir com ele. Bora lá. Para distribuir 4 serviços diferentes. Ó, isso aqui é uma palavrinha importante também, 4 serviços diferentes. Bom, a analista vai escolher, portanto, 4 dessas empresas para distribuir 4 serviços diferentes. Um para cada uma das empresas escolhidas. Você escolhe e depois você atribui o serviço, tá certo? Você não é só escolher as empresas, não. É escolher a empresa e depois atribuir o serviço a elas. Bora lá. Após uma análise técnica, decidiu que exatamente 2 das 3 primeiras empresas, olha a confusão aqui, ó, devem ser, deixa eu pegar o marca-texto, né? Melhor. Aqui, ó. Devem fazer quaisquer 2 serviços dentre os 4 disponíveis. Professor, como é que é o negócio aí? O que o examinador inventou? É isso, ele mudou aqui o raciocínio do problema. Não no sentido de sair de arranjo e de combinação, continua. Mas ele disse o seguinte, olha, após uma análise, decidiu que exatamente 2 das 3 primeiras empresas vão receber quaisquer 2 serviços. Como é que é isso? Quer dizer que as 3 primeiras empresas elas já foram aqui meio que separadas? Foram. Você pegou as 3 primeiras empresas, A, B e C, e separou. Empresas, vem cá. Eu vou distribuir para vocês 2 serviços. Então, eu vou ter que escolher 2 empresas. Entre essas 3, entre vocês 3, eu vou escolher 2, certo? Certo. Para fazer o quê? Qualquer serviço. Quando o examinador coloca isso aqui, ó, essa palavrinha, e é isso que torna o exercício, né, de um nível bem melhor, deveriam fazer quaisquer dos 2 serviços, ele tira aquela ideia da obrigatoriedade de você impor uma ordem. O que é qualquer serviço? Quando ele fala qualquer serviço, é como se fosse uma coisa assim qualquer. Não tem muita preocupação em se o serviço é esse ou aquele. É um serviço qualquer. Professor, então bora lá. Como é que a gente começa então essa primeira parte do exercício? Vamos aqui. Nós tínhamos então 10 empresas. O analista falou, ó, dessas 10, separa logo 3 para mim. Certo, separei 3. O que tu vai fazer com essas 3 empresas, o analista? Eu vou escolher 2 para receber qualquer serviço. Qualquer serviço é. Então, como que eu vou escolher dentre 3 empresas, 2 para fazer qualquer coisa? Só escolher 2 é combinação. Então, quando ele coloca para a gente essa ideia, traz essa informação de qualquer serviço, ele simplesmente quer, entre 3 empresas, escolher 2. Ponto. Certo? Só que o detalhe da questão é o seguinte. Essas 2 empresas que serão selecionadas, elas vão receber o quê? Elas vão receber 2 serviços. Ou seja, a primeira etapa do problema é escolher 2 empresas em 3. Ponto. É a combinação de 3 tomada 2. A segunda etapa agora é você escolher 2 serviços para atribuir a essas 2 empresas. Porque se você notar bem, ó, essa primeira escolha aqui, eu estou escolhendo as empresas para fazer qualquer coisa. Então, escolher 2 empresas em 3 está aqui, é uma combinação. Agora, nós vamos escolher os 2 serviços dentre os 4 para distribuir para essas 2. Porque, olha, dentre os 4 disponíveis, nós vamos escolher 2 serviços, né, dentre os 4 disponíveis, para eu poder atribuir a essas 2 empresas. Acontece que os serviços são diferentes, né? Como os serviços são diferentes, se a gente escolhe um e depois o outro,
e eu troco esses serviços de empresa, por exemplo, a empresa A foi escolhida e a empresa B foi escolhida, certo? Certo. Ótimo, está aqui as duas empresas escolhidas. Agora vamos escolher o serviço, certo? Vamos escolher quantos? 2 serviços. Esses 2 serviços são diferentes. Então, se eu pego o serviço 1 e o serviço 2 e atribuo a A e a B, é uma coisa. Mas se eu pego o serviço 1 e o serviço 2 e troco e atribuo de novo, eu mudei a ordem. Eu mudei, ou seja, a ordem importa porque os serviços são diferentes. Olha que questão bacana. Então, o professor quer dizer que escolher as duas empresas, dentre três, de forma aleatória, para fazer qualquer coisa, tá de boa. Qualquer um serviço tá. Então, é uma combinação. Agora, escolher os 2 serviços para atribuir para essas duas empresas não é uma combinação, é um arranjo, porque os serviços são diferentes. Deus me livre, professor. Pois é, né? O raciocínio realmente é bem apurado aqui. E aí nós vamos fazer o quê? Eu vou pegar esses 4 serviços, ó, 4 serviços, e nós vamos escolher 2, certo? Muito bem. Aqui nós já estamos na primeira parte do problema, que foi pegar, escolher 3 empresas, 2 empresas em 2, né? Escolher 2 empresas em 3 e escolher 2 serviços para que essas 2 empresas escolhidas realizem. Professor, e aquelas outras 7? Aqui o que o examinador falou. Os outros 2 serviços que sobraram seriam distribuídos entre as 2 das 7 outras empresas. Então, o que a gente vai acontecer? O que a gente vai fazer? Não sobraram 7 empresas? Isso. Vamos pegar esses 2 serviços e distribuir para elas. Como os serviços são diferentes, de novo, o serviço ser diferente, então se a empresa, digamos H, faz um serviço e aí faz o outro, se nós trocarmos o serviço, isso é uma nova situação, porque os serviços são diferentes, tá? Então, professor, quer dizer que aqui nós vamos ter que pegar as 7 empresas e calcular o arranjo? Sim, porque a ordem vai, se eu trocar essas empresas para realizarem o serviço, né, fizer a permuta entre os serviços, vai ser uma nova situação, tá bom? Então, agora, depois do nosso problema montado, vamos para as contas. Combinação de 3 tomada 2, aluno meu já sabe que isso aqui é 3. Por quê, professor? De novo, lembra aí, porque às vezes a gente esquece, né? Eu sei. Então, aqui ó, você tem a combinação de 3 tomado a 1, que é igual a 1 mais 2 mais 1, 3. Então, a combinação de 3 tomado a 1, assim como a combinação de qualquer n tomado a 1, é o próprio n, nesse caso, é 3. E veja que a soma realmente é isso. Então, de novo, reforçando essa ideia. O arranjo de 4 tomada 2, aluno meu sabe também que basta multiplicar 4 vezes 3, certo? Não precisa aplicar a fórmula. 4 vezes 3. Por quê? Porque tem 2. Professor, e o 7? Mesma coisa, olha, mesma conversa. Vai ser 7 vezes 6, ó, porque é tomado a 2, tá bom? E aí, gente, quando nós realizamos esse produto todo aqui, ó, você tem aqui 12 vezes 36 vezes 7 vezes 6. Isso vai dar para a gente um total de 1.512. Então, são 1.512, né? 1.512 maneiras de a gente distribuir esse serviço entre essas empresas, seguindo aquilo que o examinador colocou. Tá bom? É uma questão realmente um pouco mais pegada, mas ajuda a gente a compreender aí uma série de conceitos. Certo? Vamos para a próxima? Olha essa que bacana. Diz assim, números, nenhum número, num conjunto há 5 elementos positivos e 5 elementos negativos. Escolhendo-se 5 números desse conjunto e se efetuando, né? E se efetua a multiplicação desses 5 números escolhidos. Em quantos casos tal multiplicação terá resultado negativo? Professor, eu não entendi, foi nada desse problema. Calma, bora lá. O examinador está sugerindo aqui para a gente 2 conjuntos. Gente, é a mesma coisa, aquela ideia do engenheiro e do técnico. Vocês percebem que o raciocínio sempre vai ser o mesmo, que ele muda a roupagem? Então, tem aqui 5 números positivos e nós temos quantos? 5 números negativos. Nós temos 10 elementos aqui. Professor, o que o examinador quer? Que a gente escolha 5. E faça o que com isso? Multiplique. E o que ele quer? Que essa multiplicação resulte em um produto negativo. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou supor aqui, tá? Nós temos lá 10 valores. Eu nem vou colocar valores porque, gente, não interessa. O que o examinador quer é o seguinte: escolhi um número. Tá? Esse número é negativo. Aí você multiplica. Escolhi o outro. Esse número é negativo também. Multiplique. Escolhi o outro. Ele é negativo. Tá? Isso aqui é um sinal de menos, tá bom? Vezes. Aí você vai escolher. Opa, eu escolhi um par agora. Pronto. E aí você multiplica. Ah, vou escolher um outro negativo. Pronto. Você sabe o que acontece aqui? Se nós escolhermos 1, 2, 3, 4 números negativos e um positivo, já que são 5 escolhas, o resultado vai dar positivo.
Ixi, professor, é mesmo, porque menos com menos dá mais, menos com menos dá mais, e mais com mais dá mais. Então, peraí, quer dizer que se eu escolher dois números negativos, menos com menos mais, dois números negativos, menos com menos mais, aí que fica mais, mais e mais. Vixe, professor, então parece que a gente vai ter que escolher uma quantidade ímpar de números negativos para o resultado ser, o produto desses números, resultar em um valor negativo? Essa é a ideia. Porque a gente sabe, né, exatamente o seguinte. Se eu escolho aqui, ó, veja que interessante, ó, se eu escolho um número negativo, tá? Um número negativo e os outros positivos, ó, quando a gente fizer o produto dessa galera toda aí, com toda certeza vai dar um resultado negativo, certo? Mais dá mais, com menos, menos. Então, estou começando a entender, professor. Eu acho que nós vamos ter que escolher quantidades ímpares de números negativos. Exato, tá? É isso. Então, bora lá, começamos. Ele não quer saber quais são os números, ele quer saber quantos produtos, né, quantas escolhas vai resultar nisso aí. Então, bora lá comigo. Ó. Nós temos aí 5 números negativos. Eu vou escolher um. Quando eu escolher um número negativo, evidentemente eu vou ter que escolher os números agora positivos. Quantos? 4, que é o que está faltando. Pronto, está aqui. E deixa eu falar, professor, por que é a mesma combinação? Gente, ele não impôs aí nenhuma diferenciação entre esses números, tá? Tem 5 números lá e nós vamos simplesmente escolher qualquer número que você escolher, desde que seja negativo, e qualquer número escolhido desde que seja positivo, quando a gente fizer ali a operação, independente se você escolheu menos 3 ou menos 4, e pior, menos 3 e menos 4, se você inverter a ordem, dá no mesmo no produto, né? Pois bem, vamos lá. E aqui, ó, conta direta, 5 vezes, professor, aqui vai dar quanto? Bom, isso aqui vai dar 5 também. Ou seja, aqui nós já temos 25 maneiras de escolher um número negativo, tá? Acompanha aí, perde o foco no que a gente está conversando, não. Aqui é o número negativo. E aqui são os números positivos. Nós escolhemos um e os outros 4 positivos, e com certeza esses resultados aqui, esses números que nós vamos encontrar, são 25 produtos. Entre esses números, eles serão resultados negativos, tá? Os números serão negativos aí, o produto. E aí, professor, o que eu faço agora? O que você vai fazer? Você agora vai pegar os números negativos e vai escolher 3, tem que ser ímpar, né? E aqui nós temos a combinação de 5 tomada 2, tá bom? E aí tem que fazer, né? Vamos fazer essa continha aqui. O interessante é que o resultado que vai ser aqui, ó, desse lado, vai ser o mesmo. Por quê? Porque é a soma, olha que legal. E ele me deu o n igual. Desse lado de cá nós já fizemos, isso aqui dá 10, tá? Aliás, nós já fizemos uma conta como essa. A combinação de 5 tomada 3, professor, mas faz aí custo o quê? Tá bom, vou fazer, peraí, aqui, ó, bora lá. Combinação de 5 tomada 3. Como que é mesmo? 5 fatorial, né? Sobre 3 fatorial, você diminui 5 menos 3 dá 2 fatorial. Bem, abre aqui o 5, em 4, em 3. Pronto, aqui embaixo o 3 cancela e o 2 está aqui, tá bom? Cancelou, cancelou. 5 vezes 20, dividido por 2, 10. Prontinho, 10. Como o professor tinha dito, né? Mas como vocês não confiam na gente, então tá aí. Vezes 10, porque o resultado aqui também vai dar o mesmo, né? Já que 5 é a soma de 3 mais 2. E aí nós vamos ter quanto? Mais 100 números, tá bom? Pessoal, tem algum outro jeito? Tem mais uma situação? Tem, sabe qual? Se você escolheu 5 números negativos. É verdade. Quantidade ímpar, né? Ó, 1. E se nós fizermos isso, só vai dar uma possibilidade. É escolher todos os números negativos e não escolher nenhum número positivo. Quando a gente faz essa continha, nós vamos então achar o resultado de quanto? Isso aqui é 1 vezes 1, como a gente já discutiu, né? Está aqui o resultado 1. Então, fechamos, terminamos nosso exercício. O que eu vou fazer agora? Somei essa quantidade, mais essa, porque veja, olha a ideia do ou eu escolho um número negativo e 4 números positivos, ou eu escolho 3 ímpares, né? 3 números negativos e 2 positivos, ou eu escolho todos os números negativos. Então, por isso a ideia de soma, e quando a gente faz essa somatória, o resultado vai ser exatamente 126, né? Muito tranquilo aqui. Nosso total é igual a 126, que é a somatória de 25 com 100 com 6. Onde está? Aqui, achamos. Tá bom? Questão bacana, vamos para a última, né? Para a gente finalizar. Diz assim, de quantas formas diferentes em relação à ordem entre as pessoas, 2 homens e 4 mulheres poderão
ser dispostos em fila indiana, de modo que entre os dois homens haja pelo menos uma mulher. Vixe, professor, aquela ideia do pelo menos de novo. Só que esse exercício aqui, ó, dá para a gente fazer de duas formas. Mas como o nosso objetivo aqui é ganhar tempo, dá uma olhada. Desenho, tá, gente? Desenho para entender o que está acontecendo. Ó, são aqui 6 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dentre as quais nós temos 2 homens. Ele falou que sempre entre um homem deve permanecer uma mulher. Então a gente pode, por exemplo, em situações como essa aqui, é possível. Então um homem, aí você vai intercalar uma mulher, aí você coloca um homem e evidentemente as outras serão mulheres, tá? Ou seja, nós atendemos a condição do examinador, qual seja, que entre um homem tenha sempre, ó, uma mulher, pelo menos uma mulher. Então, o que não pode acontecer aqui é quem? Os 2 homens juntos. Percebeu? Professor, então a única situação que não pode acontecer é os 2 homens juntos? Isso não pode acontecer, ó. Não pode acontecer isso aqui, ó. Não pode ficar um homem aqui junto, tá? Não pode. E aí, evidentemente, as mulheres ficarão juntas também. É isso que ele não quer. Aqui tem que ter sempre uma mulher entre. Então, pensa comigo. Nós já fizemos alguns exercícios que trabalhava com essa ideia de você colar, juntar, ligar elementos e mantê-los juntos, presos. Nesse caso, o examinador não quer essa situação, mas olha que interessante, eu posso calcular de maneira muito mais fácil, muito mais tranquila, a forma ou a quantidade de maneiras em que os homens permanecerão juntos e depois eu diminuo do total. Como assim o total, pessoal? O que seria o total? O total seria você pegar e misturar todas essas pessoas, homens e mulheres, sem ter nenhum critério, sem nenhuma exigência, tá? Essa é a forma que a gente pode calcular todos os casos. Depois a gente vai tirar de todos os casos aqueles em que os homens apareceram juntos. Mas e como é que eu vou calcular aí essa questão dos homens juntos? Você junta os dois, liga, mantém esses dois, né, homens juntos. E a gente já discutiu problemas que envolvem essa ideia de você ligar elementos. Então, juntei 2 elementos. E aqui é importante que a gente diga que pessoas sempre são diferentes, tá? Então, homem 1, aqui é homem 2, mulher 2, mulher 3, né? Vai ficar igual, pessoal. Mulher 3, mulher 4 e mulher 5. Então, repara, isso aqui são elementos diferentes. São pessoas diferentes. Mas pensando, então, agora já de maneira mais objetiva, como é que eu vou calcular todas as possibilidades? Gente, você tem 6 pessoas que serão embaralhadas ali em qualquer ordem. 6 pessoas, não interessa se é homem, se é mulher, não quer que fique junto, separado, nada. É tudo, todas as possibilidades. Então, nós vamos responder esse problema dessa forma. Eu vou calcular o total de formas de organizar estas 6 pessoas. E aqui eu já não estou mais preocupado se é homem ou mulher, se vão ficar juntos ou não. Para fazer isso, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Então, são 6 espaços. Isso vai fornecer para a gente quem? 6 fatorial. São 6 pessoas para você organizar em 6 filas. Simples assim, tá? E a gente já sabe que isso dá 720 modos. Aqui, ó, dentro dessa quantidade, tem aqueles casos que a gente não quer, que são exatamente os homens juntos. E o que eu vou fazer agora é calcular esses homens juntos, para descontar lá. Ou seja, né, homens juntos aqui. Ó. Como nós vamos fazer isso? Simples. A gente vai considerar essa dupla como uma coisa só. Eu vou juntar, né, somar isso a 4 mulheres. Esses 2 homens, essa dupla é uma coisa, vira uma pessoa só. E essa uma pessoa ela pode ficar embaralhando aqui no meio da fila. Então ela pode vir para cá, uma mulher vem para cá. Então nós temos na verdade aqui, ó, é como se fosse uma outra pessoa diferente, só que é uma dupla. E aí não pode esquecer jamais que dentro da dupla pode permutar essas 2 pessoas. Eu quero os homens juntos. Eu não quero o homem 1 e o homem 2 nessa posição. Eu quero juntos, pode trocar, permutar entre si. Então nossa segunda conta é essa aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4 mulheres mais a dupla. Então é uma permutação de 5 elementos vezes quanto, professor? 2 fatorial, já que esses 2 homens ali, eles vão poder permutar entre si. Nós sabemos que a permutação, né, de 5 elementos é 5 fatorial vezes 2 fatorial, que é o próprio 2. E aí tem que saber já direto, tá bom?
5 fatorial é 120. E 120 vezes 2 vai dar 240. Pronto. Esses casos aqui, professor, refletem o quê? Os homens juntos. Eu quero isso? Eu quero é o contrário. Eu quero os homens separados. Porque falar em homens separados significa que tem pelo menos uma mulher ali entre eles. Tá bom? E aí, fechamos o nosso exercício. Bem bacana. Respondendo aqui, a solução vai ser a seguinte: 720, que é o total, menos os casos que eu não quero, que é 240. Isso só pode dar para a gente, ó, 480. E é o nosso gabarito na letra D. Tudo bem, pessoal? Ó, investe um pouquinho aí no estudo da análise combinatória, tá? Eu já deixei uma lista com questões extras. Essa lista que eu já disponibilizei, essas questões aqui já estão resolvidas em vídeo, tá bom? Então vocês podem aí reforçar e depois sigam aí na resolução das outras questões que eu coloquei, muitas, na parte extra aí do material, tá certo? Então é isso, até o próximo conteúdo.